Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira, 15 de maio do ano 2023. Agradecemos a Deus por estar começando uma nova semana, por estar começando, reiniciando nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta, sempre 7 horas da manhã. Sábado e domingos damos uma pausa, para poder trazer uma palavra de Deus, diretamente do trono de Deus, do coração de Deus, para os nossos corações. Estamos na página, o Ministério Vindos do Pai. O principal objetivo do Ministério Vindos do Pai é anunciar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. É levar uma palavra de uma maneira simples, de uma maneira clara, que você possa entender, que você possa compreender a palavra do Senhor. Sou o pastor Juan, desde a cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, onde estamos com uma temperatura de 8 graus nesta manhã de maio, aqui de outono, aqui em Cacequi. E vamos então à palavra de Deus. Nós tínhamos dado uma pequena pausa na nossa série As 7 Igrejas do Apocalipse. Entre hoje e amanhã, então, estaremos complementando esta série das 7 igrejas do Apocalipse. Nós paramos na igreja de Sardes. Paramos na igreja de Sardes, que é a 5ª igreja, onde eram direcionadas estas cartas, onde João, que estava ali na ilha de Patmos, ele teve essa tremenda revelação de parte do Senhor. É engraçado porque levaram ele para morrer ali naquela ilha, e ali Deus se manifesta de uma forma sobrenatural na vida dele e vem dar uma tremenda revelação ao apóstolo João. Você sabia que tem alguns que dizem que não foi o apóstolo João quem escreveu o Apocalipse? E eles argumentam isto porque no capítulo número 1, versículo número 9 do Apocalipse, o apóstolo João diz que ele é um mais. Ele diz assim: eu, vosso irmão e companheiro na tribulação. Por esta expressão e por depois outra que está mais à frente também, eles dizem que ele poderia ser um crente mais. Alguns dizem que poderia ser algum profeta, mas que não era o apóstolo João, porque não se apresentou como apóstolo. É necessário apresentar o título antes? Nós não vamos ter uma divisão no céu. Eu creio que não vai ter uma divisão no céu. A própria palavra de Deus diz que para Deus não há acepção de pessoas. Pedro vai dizer que todos nós somos um povo escolhido por Deus, real sacerdócio. Real sacerdócio. Bom dia, Carla, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, aqui da Serra Gaúcha. Que Deus venha abençoá-la poderosamente neste dia, tanto a ela como a sua família. A Luciana, a Vítor Emanuel e a Luciana. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Dito isto, vamos então ao que o apóstolo João escreve para a igreja de Filadélfia. O que o Senhor manda o apóstolo João escrever para a igreja de Filadélfia. E como as 7 cartas começam da mesma maneira: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas.
escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Aí está a apresentação de quem está falando, de quem está inspirando ou ditando esta carta para João, o apóstolo João, vamos dizer. Porque não poderia ser outro João que estivesse na ilha de Patmos, porque é muita coincidência. A residência de João era em Éfeso. E justamente a primeira carta é para a igreja de Éfeso, para a igreja que ele mesmo pastoreava. Então creio que a palavra de Deus não nos dá lugar a dúvidas. Se era João, se não era, se era apóstolo, se não era apóstolo, isso não pode nós tirar o sono. O que nós sim devemos de tirar proveito é da palavra de Deus. Tomar aquilo que Deus está falando conosco através da palavra do Senhor. E muitas vezes temos debates teológicos inúteis, que nos tiram do real foco daquilo que o Senhor nos mandou fazer. O mandamento do Senhor é ir por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Aquele que não crer será condenado. Esse é o mandamento do Senhor para todos os seus discípulos. Então não temos que estar perdendo tempo com debates teológicos que muitas vezes não nos levam absolutamente a nada. Às vezes vemos longos debates sobre se são arminianos, se são calvinistas, se são luteranos, se são pentecostais, se são neopentecostais, se são batistas, se são metodistas, enfim. Divisões que o homem tem criado na igreja do Senhor. Bom dia, Benjamin, que Deus te abençoe ali na cidade de Milange nesta manhã. São coisas que o homem tem criado. O que nós devemos de fazer é levar a palavra de Deus, um evangelho puro, sem acrescentar e sem tirar absolutamente nada. Então está a apresentação do Senhor, aquele que abre e que nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder de Deus. Se Deus abre uma porta para você, ninguém pode fechar essa porta a não ser o próprio Deus. Que isso fique claro. Isso não tem lugar a debate algum. A palavra de Deus está dizendo, esse é o nosso Deus. Se ele abrir uma porta, essa porta vai permanecer aberta. Agora, se ele fechar a porta vai permanecer fechada e nenhum homem vai poder abrir ou fechar uma porta. Eu conheço as tuas obras. Esta é uma constante também em todas as cartas que são escritas às igrejas. Eu conheço as tuas obras. O Senhor está dizendo que conhece as obras da igreja de Filadélfia, neste caso. O Senhor está dizendo que Ele conhece as minhas obras. O Senhor está dizendo que Ele conhece as tuas obras. Quais são as nossas obras? Estamos nós no verdadeiro caminho do Senhor? Estamos nós sendo fiel ao Senhor? Estamos nós vitimizando, nós sentindo os mais pobres, os mais necessitados? Como está a nossa vida diante do Senhor? Ou estamos nós sentindo os mais poderosos, os mais fortes? Como está a nossa vida no Senhor? Vamos ver na última igreja que ela pensava que era rico, que era rica, mas o Senhor vai dizer que eles são pobres e desventurados. Mas não é esse nosso tema hoje. Mas tem muito cristão assim, que pensam que são super espirituais, mas estão longe da presença do Senhor.
São aqueles que gostam de teologias, como nós estávamos falando, de longos debates, de querer demonstrar o seu conhecimento, mas pregar o arrependimento, anunciar que Cristo vem, dizer que sem arrependimento ninguém irá para o céu, sem um novo nascimento ninguém irá para o céu, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor serão salvos, que nem todos são filhos de Deus, senão aqueles que recebem a Jesus terão a potestade e o poder de serem chamados filhos de Deus. Continua dizendo o Senhor, eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma grande porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tu tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Igreja de Filadélfia, junto com a igreja de Esmirna, foram as únicas duas igrejas das 7 que não receberam nenhum tipo de reprovação de parte do Senhor. Uma tinha Jezabel, outra tinha os Nicolaitas, outra, todas tinham deixado seu primeiro amor, enfim, todas tinham algumas coisas erradas. Mas a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não teve uma reprovação de parte do Senhor. Ele abriu uma grande porta para aquela igreja. Sabe, Deus vai abrir portas para aqueles que não são reprovados pelo Senhor. Às vezes nós ouvimos mensagens e palavras proféticas através do Facebook, das redes sociais, e é muito comum nós ouvir as pessoas dizer, Deus está abrindo uma porta para ti, Deus está abrindo uma porta para ti, porta que Deus abre e ninguém fecha. É verdade, mas está abrindo verdadeiramente uma porta para ti? Sem ser fiel a Deus? Aqui nós temos 7 igrejas. E dessas 7 igrejas, a única que o Senhor diz que abriu uma porta é para a igreja de Filadélfia. Uma igreja santa. Uma igreja que tinha intimidade, que tinha relacionamento com Deus. Me identifico eu. Se identifica você com a igreja de Filadélfia? As nossas obras estão sendo aceitas por Deus? A nossa vida está de acordo com a palavra de Deus? Estamos nós tendo fidelidade, tendo intimidade com Deus? É tempo de nós parar e analisar as nossas vidas. Lembramos que estamos vivendo os últimos tempos. E ninguém fecha. Porque tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos relembrar algo. Nessa época, a igreja estava sofrendo uma tremenda perseguição. A perseguição começou primeiro pelos judeus, depois pelo Império Romano. E estavam matando, estavam queimando, estavam jogando as feras, estavam torturando, enfim. Diz a tradição que o próprio João, o apóstolo João, foi colocado dentro de uma grande panela com óleo fervendo para poder matá-lo. E ele não sofreu dano algum. Isso não diz da palavra de Deus. É uma tradição que conta isso. Logo depois disto ele é exiliado para a ilha de Patmos para morrer naquela ilha. Condenado praticamente à morte. E ali naquele deserto, naquela solidão no meio das rochas, ali Deus vai falar com ele, o próprio Senhor Jesus vai se apresentar para ele e vai dar estas grandes revelações para o apóstolo João. Não negaste o meu nome. Não negaste o meu nome. Sabe, Pedro, todos nós sabemos, na verdade, negou 3 vezes Jesus. Porque estava com medo,
ou porque estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ficou atordoado, ficou confundido, ficou sem saber como acionar ou que decisão tomar por tudo aquilo que estava acontecendo com o próprio Senhor Jesus, mas até podemos entender e compreender. Mas, e nós quantas vezes negamos ao Senhor? Através das nossas atitudes, através do nosso testemunho. Quantas vezes negamos ao Senhor? Quando estamos numa roda de amigos? Quantos verdadeiramente sabem que você é um cristão? Quantos verdadeiramente sabem que você é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo? Ou você é como aqueles agentes secretos? Como James Bond 007, um agente secreto, crente secreto. A palavra de Deus diz que a igreja de Filadélfia não tinha negado o nome do Senhor, diante da perseguição, diante da tortura. Quando estamos passando por um momento de necessidade, qual é o nosso relacionamento com o Senhor? Quando estamos no deserto, quando estamos no meio de uma tempestade, espiritualmente falando, ou até literalmente, qual é o nosso relacionamento com o Senhor? Eis que eu farei das sinagogas de Satanás os que se dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem diante dos teus pés e saibam que te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo para provar os que habitam sobre a terra. Senhor bem, Ele está fazendo uma promessa para a igreja de Filadélfia. Porém, também é um grande alerta para nós. Todos nós sabemos, todo bom leitor da palavra de Deus, todo homem, mulher que tem uma vida de intimidade com Deus, sabe de que Jesus vem e vem em breve. Isso é sabido. Agora, Jesus vem buscar a sua igreja. Tessalonicenses diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para ir ao encontro do Senhor nas nuvens e assim estar para sempre com Ele. Isso, eu acredito que todo mundo que conhece a palavra de Deus, ou todo mundo que congrega, é um desejo, é um anelo de estar no céu. Ao final, ninguém sobre a face da terra quer ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu. Mas o que estamos fazendo nós para poder ganhar o céu? Agora Jesus está dizendo que vai salvar, que vai resgatar essa igreja e que ela não vai passar por a tentação ou por a tribulação, diz outras traduções, que sofrerá todo mundo. Alguns dizem que estava referindo-se àquela época, a época da perseguição. Porém, creio que a igreja de Filadélfia tinha sido uma igreja que deve ter deixado muitos mártires. Por que digo isto? Porque o Senhor está dizendo, não negaste a minha fé. Diante da perseguição, diante da tribulação. Olha que nessa época, era o Império Romano que estava governando e estavam perseguindo ferozmente a igreja do Senhor. Assim como hoje, nos nossos dias, tem lugares, tem países que a igreja do Senhor está sendo perseguida ferozmente. E muitos estão pagando com a sua própria vida. Estão sendo perseguidos.
separado dos seus familiares, dos seus filhos. Homens que enxergam suas esposas, seus filhos serem mortos. Mães que veem seus filhos serem mortos. Isso está acontecendo hoje em alguns países deste mundo. E ali tem uma igreja como a igreja de Filadélfia. Uma igreja que não nega o nome do Senhor. E nós negamos o nome do Senhor porque nos falta 1 quilo de feijão na despesa. Negamos o nome do Senhor porque um irmão nos olhou mal. Abandonamos o caminho do Senhor e deixamos de congregar porque passamos na rua e a irmã não nos cumprimentou. Abandonamos o caminho do Senhor, deixamos de congregar porque o pastor não reconhece o meu trabalho. Essas são as perseguições que nós passamos aqui. Coisas que poderíamos dizer até ridículas. E abandonamos o Senhor. Agora a igreja perseguida não. E ela cresce. Sabe o que acontece com os irmãos da igreja perseguida do século 21? Eles não mudam de igreja. Eles permanecem naquele lugar onde eles conheceram a palavra de Deus e ali eles crescem espiritualmente. Porque não têm a possibilidade que temos nós no Ocidente de trocar de igreja. Porque não gostamos da esposa do pastor, do diácono, fulano, ciclano, e trocamos de igreja. Eles não fazem isso. Eles permanecem fiel. E a igreja perseguida. E nós que temos toda a liberdade, não fazemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Que é de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando o Senhor está falando aqui, quando Ele está falando sobre a hora da tribulação ou a hora da tentação, dependendo a tradução que você possa ter. O Senhor está dizendo que vai livrar uma igreja santa, pura, imaculada da hora da tribulação. Eu formo parte dessa igreja? Você forma parte dessa igreja? Ou nós estamos brincando de crentes? Estamos brincando de religião. Estamos brincando de ser pastor, de ser apóstolo, de ser profeta, de ser mestre, enfim, evangelista. Estamos brincando? Ou estamos realmente assumindo nossa posição em Cristo Jesus? O Senhor vai livrar da tribulação a quem? A igreja santa, pura e imaculada. Agora tem outro pedaço da igreja que lamentavelmente vai ficar sobre a face da terra. Poderia perguntar nesta manhã, de que lado você está? Você está do lado onde se prega a verdadeira palavra de Deus? Ou você gosta do barulho, do oba-oba e dos shows gospel? E de profetas corruptos que têm se levantado nesses dias de hoje? Qual é o lado que você tem escolhido? Tem escolhido o lugar da santidade? Ou está para o lado da libertinagem? Qual é o lugar que você tem escolhido? Qual é o lugar que você está? Lembre-se de uma coisa, que o próprio Senhor Jesus disse que o fim não vendria antes que viesse a apostasia. Pois bem, hoje estamos vivendo os tempos da apostasia. Estamos tendo uma igreja apóstata. Hoje se está vendo apostasia por todos lados. E pareceria ser que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo pareceria ser, não estou dizendo que é, mas o barulho que fazem os apóstatas pareceria ser com que a igreja do Senhor está retrocedendo, que a palavra de Deus está muito
passada, que não é atualizada, mas a própria palavra está dizendo que ela se renova todos os dias. A que igreja nós pertencemos? Pertencemos à igreja de Filadélfia? Pertencemos à igreja de Esmirna? Que nenhuma das duas teve reprovação do Senhor? Em que lugar estamos nós? Onde estamos congregando? Ou melhor dito, estamos nós sendo reprovados pelo Senhor? Isso seria algo terrível. Isso seria algo angustiante para as nossas vidas. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus continua dizendo: eis que em breve eu venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai eterno e Deus do céu, nesta manhã, Senhor amado, queremos agradecer-te, porque Tu eres um Deus santo, Tu eres um Deus poderoso, Tu eres o Deus verdadeiro. Queremos adorar-te, queremos glorificar-te, porque Tu eres santo, Senhor. Pai, que nós possamos permanecer no verdadeiro caminho, que não venhamos desviar-nos nem para a direita nem para a esquerda, que Tu venhas guardar-nos e livrar-nos de toda sorte de males, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, esta semana, abençoa a cada um dos meus irmãos, meu Pai, que venhamos ter uma semana abençoada, que Tu venhas guardar ao trabalhador, aos estudantes, às crianças, aqueles que ficam em casa, meu Deus, que a Tua presença esteja sobre eles e que Teus anjos estejam cercando, ó Deus, as suas casas, livrando-os de toda sorte de males. Declaramos, Senhor amado, uma semana abençoada para todos aqueles que creem no Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de nós fazer uma visita no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Promocione o nosso canal, compartilhando o nosso canal. Fale para os seus amigos do nosso canal. Você pode ser um patrocinador da nossa programação através justamente isto, de compartilhar a nossa programação com seus amigos e com seus familiares. No YouTube, Pastor Juan Carlos Teixeira Soares. Ali você vai encontrar toda a série das 7 igrejas do Apocalipse e todas as mensagens que nós trazemos aqui cada manhã. Facebook, compartilhe também. Compartilhe, marque seus amigos, seus familiares. Envie para o maior número de pessoas que você possa enviar esta mensagem. Compartilhe no WhatsApp, seus grupos, para todos os seus contatos do WhatsApp. Compartilhe esta palavra. Faça que com o Evangelho seja expandido por todo mundo com um simples movimento dos seus dedos na tela do seu telefone. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.